pois nessa palavra nós vamos ver uma situação, quem sabe alguns de nós possamos nos identificar aqui, né? Família é o tema de hoje, projeto de Deus, a viúva e o profeta. Amém? 2 Reis 4, versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Verso 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta, e sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela os enchia. Verso 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Verso 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Que situação difícil, né? Vocês entenderam o que a gente leu aqui, né? Era uma família, como eu falei no domingo passado, uma família tradicional: o pai, a mãe e os filhos. Só que em um determinado momento o pai morreu, né? E morreu deixando dívidas, né? E naquele tempo a cultura era assim, né? Hoje a gente recebe ligações, né? 011, teu parente da Bahia, a 071 te liga, de São Paulo, aquele amigo que tu não conhece, mas está te chamando ali. Pois é, naquele tempo não tinha telemarketing, eles vinham na porta de casa fazer a cobrança. Hoje se pede dinheiro, mas naquele tempo eram outros valores, né? E a dívida daquele homem era tão grande que eles foram buscar os filhos dele para levarem como escravo, né? E aí imaginem a situação dessa viúva, né? Ela havia há pouco perdido o seu marido, né? E eu me lembro, né? Eu tinha 5 anos, né? Já se passaram 44 anos, mas eu ainda me lembro do dia que me contaram do falecimento do meu pai. Foi muito triste, foi um momento muito difícil, né? Eu me lembro de eu chorar, de eu sofrer, mas eu sofri muito mais por ver a minha mãe sofrendo do que propriamente do meu sofrimento, né? Hoje eu tenho alguma lembrança do meu pai, mas o que eu me lembro é daquele momento, né? Da dor que eu tive e da dor que a minha mãe estava tendo naquele momento. A morte, né? É algo difícil de lidar. O luto é uma das situações mais difíceis de lidar. Muitas pessoas procuram psicólogos, né? E tratam-se por muito tempo para aprender a lidar com o luto. O luto, ele não tem tempo. Luto não é assim, uma semana, 15 dias, um mês, um ano. Luto não tem tempo. Cada um tem o seu tempo. E todos nós precisamos lidar com ele. Todos nós um dia enfrentaremos na vida uma situação de luto. E essa mulher, a viúva, o nome está dizendo, viúva, porque perdeu o seu marido. Então ela já estava enfrentando uma situação dificílima. Porque o seu marido, a Bíblia diz, né? Por isso deixará o homem a sua mãe e o seu pai, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, essa mulher perdeu metade de si. O marido havia morrido, e agora ela está aprendendo a lidar com esse sofrimento, e quando ela está enfrentando esse luto, os cobradores batem na porta. Dona viúva, me desculpe, sei que a senhora está sofrendo, mas seu marido deixou uma dívida e a gente veio buscar os seus filhos.
Que situação, né? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Ela já estava enfrentando um sofrimento e surgiu mais uma outra situação de sofrimento para atormentar a vida daquela mulher, né? Eu não quero ser dramático nessa noite, mas quem sabe alguns de nós estejamos enfrentando situações assim, né? Quem sabe alguns de nós até tenhamos tentado ter o modelo da família tradicional. Quem de nós, né? Eu, por exemplo, como eu falei para vocês no domingo passado, eu sempre tive esse sonho de ter uma família grande, com muitos filhos, muitos netos, e aos domingos, hoje não tem mais esse tempo, né? Mas por um bom tempo eu consegui fazer isso. Reunir os filhos aos domingos, os netos com a mesa cheia, fazer um churrasco para eles, reunir e brincar, rir com eles, né? E, enfim, né? Deus me deu a possibilidade de realizar esses sonhos. Mas quem sabe alguns de nós aqui tiveram sonhos com a sua família e não conseguiram realizá-los por conta de circunstâncias da vida, né? E quem sabe não tenha sido o luto, mas em algum momento a vida, as circunstâncias da vida te impediram de realizar o sonho que tu tinha com a tua família. Que situação difícil essa mulher enfrentava. Mas aqui fica uma lição para todos nós. Estava difícil, o sofrimento estava se multiplicando, mas na hora do desespero, na hora da crise, na hora da maior dificuldade, né, que ela estava enfrentando. E aqui tem uma outra característica interessante, uma questão cultural que a gente precisa entender aqui. Hoje, né, a realidade feminina, o tempo que nós vivemos, as mulheres de hoje são muito diferentes das mulheres do passado, das mulheres desse tempo aqui. As mulheres eram submissas aos líderes que a gente tem que ser, mas as mulheres eram mais dependentes do homem, né? O homem ia à frente, o homem tomava as iniciativas e as mulheres ficavam em casa. Então aquele que ia à frente, ele havia falecido, e ela que esperava tudo do seu marido, agora precisa fazer alguma coisa para que não levem os seus filhos. Eu quero te fazer uma pergunta, sem ser dramático. O que eu faria? O que tu faria? O que nós faríamos numa situação como essa, né? Como tu tem lidado e enfrentado com os desafios para continuar lutando e mantendo a tua família? A circunstância que ela está enfrentando é a morte. A morte tentou destruir a sua família, né? E não sei qual a circunstância, mas algumas situações têm se levantado para destruir a tua família. Quantas vezes, diante das dificuldades, diante dos problemas, das situações da vida, tu tem te sentido impotente, tem te sentido incapaz, né? Quantas vezes tu tem esmorecido, desanimado por conta de tanta coisa que vem, né? É situação financeira, é situação emocional, é uma série de coisas, né? Como eu falei, né? As mães, vocês são pais e mães, né? Mas vocês nasceram para serem mães. Então vocês estão assumindo, por conta das circunstâncias da vida, um papel que originalmente não seria de vocês, mas porque são guerreiras, estão fazendo e fazendo bem. A minha mãe tem 1,55 m, mas ela é uma gigante. A minha mãe um dia, só um exemplo, né, para rir um pouquinho. Um dia, eu sempre fui assim de achar que sabia as coisas. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era pirralho. Eu disse, eu vou lá no fundo do mar, eu vou entrar. E era um tempo assim que, nessa época, tinha muito banco de areia, né? E aí eu não fui no fundo do mar, mas eu achei um buraco que não dava pé. E aí eu ia lá no fundo, depois botava a cabeça para fora, assim, feliz da vida, olha só, eu consigo. Né? Me achando. A minha mãe viu a minha cabecinha abaixando assim, ó. Meu Deus, ele está se afogando. Ela com 1,55 m, sem saber nadar, eu sempre fui grandinho, né? E mais gordinho. Ela entrou mar adentro e foi lá, não sei como ela conseguiu dar umas braçadas. Ela entrou no buraco, mas mãe, vem cá, me puxou do buraco, me tirou, já me bateu, já apanhei, já chorei, enfim, né? Mas ela foi lá, a gigante foi lá, 1,55 m, entrou no buraco junto comigo, né?
ela foi uma, ela tá viva, né, até hoje é minha mãe. Às vezes eu estou apertado, tem circunstâncias, mãe, 49 anos eu tenho, minha mãe tem 70, minha mãe tem 21 anos mais que eu, então minha mãe tem 70, minha mãe fez, né, 70 anos, às vezes eu vou lá, mãezinha, me ajuda aqui, me dá uma dica, né, e até hoje ela continua me protegendo, até hoje ela continua me cuidando, e assim são vocês, com os filhos. Só que, vamos ser sinceros, vocês lutam, mas vocês cansam, né? Por que cansam? Porque estão fazendo além do que deveriam fazer, estão se dedicando mais, estão correndo mais, e às vezes o cansaço pega, o abatimento vem. Mas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A tua vara, Senhor, e o teu cajado me consolam. Na hora mais difícil da vida dessa mulher, quem sabe sem saber o que fazer, no meio do desespero, do luto, da crise, das dificuldades, quem sabe ela se lembra: o meu marido era servo do profeta. O meu marido, hoje ele não está aqui, mas o legado dele ficou. Eu via o meu marido buscando ao Senhor, eu via o meu marido acompanhando o profeta, eu via o meu marido se dedicando, saindo de casa, indo buscar o Senhor, né? Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Esse aqui já tá, bota no primeiro lá, Everton. Isso. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo. Ela sabia o marido que tinha, e dele ela aprendeu o exemplo. Quem sabe ela conheceu o Senhor, ela experimentou de Deus através do exemplo do seu marido. E no meio da crise, no meio da dificuldade, uma luz, uma porta se abriu, e ela, desesperada, com medo de ter mais uma perda, vai buscar o Senhor, vai para a presença de Deus, se rende diante do Senhor, desesperadamente, ela vai ao profeta e clama por ajuda, por auxílio. Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Mateus 21:22 diz: e tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Lucas 1:37 diz assim que tem coisas que são impossíveis para os homens, mas para Deus tudo é possível. Aleluia! Não há dificuldade, querida irmã, que Deus não possa te ajudar a resolver. Não há dificuldade, querido irmão, que o Senhor não possa te ajudar a resolver. Não há situação, não há crise na tua família que o Senhor não possa estender a tua mão hoje e mudar tudo isso em nome de Jesus. Mas, missionário, a situação está desesperadora, mais ou menos do que a vida dessa mulher. Com certeza nós ainda não chegamos nesse ponto, mas o mesmo Deus que mudou a vida dessa mulher é o Deus que vai mudar a nossa história hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aquela mulher tinha o profeta Eliseu para recorrer. Você tem um missionário aqui. Glória a Deus! O mesmo Deus que usou o profeta é o Deus que está aqui nesse lugar, e pela graça e misericórdia do Senhor está me usando para trazer essa palavra. Aleluia! Busca o Senhor e Ele vai suprir as tuas necessidades. Busca ao Senhor e Ele vai restaurar a tua casa e a tua família. Aleluia! O marido morreu, o pai saiu de casa, o pai não estava mais com eles, mas o Pai Celestial nunca abandonou. Isaías 7,14 diz que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus que está sempre conosco. Isaías 49,15 diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor nunca nos abandona. Os seus ouvidos estão atentos, os seus olhos quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte àqueles que têm o coração totalmente dele. Aquela mulher perdeu o coração do marido, mas tinha o coração do Senhor para recorrer.
Aleluia. Ela não podia mais estar com seu marido, mas tinha a presença do Senhor. Ela não tinha o abraço do seu esposo, mas tinha os braços de Deus para se lançar. Aleluia. Então não importa o que tu tenha perdido, não importa quanto as circunstâncias da vida tenham te feito sofrer, hoje corre para os braços do Pai. Vai correndo para a presença do Senhor, e Ele vai intervir em favor da tua família. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai restaurar a tua casa em nome de Jesus. Ele é o Deus que é Pai, Ele é o Deus que é família, Ele é o Deus que é amor, Ele é o Deus que projetou a família, Ele é o Deus que sonhou com a tua casa e a tua família restaurada, e hoje Ele vai te multiplicar o azeite. Aleluia. Aquela mulher estava numa situação desesperadora, mas ainda tinha um pouco de azeite em casa. Não estava tudo perdido, não estava tudo acabado. Tem gente que olha para a gente e quem sabe diz assim, já era. Eu sempre conto isso, né? Hoje com muita gratidão. Mas a minha mãe, quem sabe, tenha sofrido. No enterro do meu pai, algumas pessoas passaram, ela ouviu, né? Isso, né? Meu pai éramos 2 irmãos, né? Eu e a minha irmã. E meu pai morreu, a minha mãe casou com 21. Não, a minha mãe tinha 26, 27 anos por aí, né? Hoje, vocês com 26, 27 anos são safas, né? Sabem lidar com a vida. Mas imagina 50 anos atrás, né? Outro tempo, outra realidade. Então as pessoas passavam pela minha mãe, ela disse, e ela ouvia eles dizerem assim: o que vai ser dessa mulher? Como é que ela vai criar esses negrinhos aí? Oi? Era isso que eles disseram, né? Ela sempre me conta isso. O que vai ser dessa mulher? Como ela vai criar esses negrinhos, né? Acharam que a minha mãe não ia vencer, né? E todas as vezes que eu conquisto algo, todas as vezes que algo dá certo na minha vida, eu falo para a mãe: mãe, deu certo. Mãe, valeu a pena, né? Ela fez crochê, ela fez tricô, ela fez salgadinho para fora, ela fez faxina, ela renunciou muitas coisas, ela deixou de viver muitas coisas, mas me criou. E eu estou aqui, glória a Deus, porque houve uma mãe que não desistiu, houve uma mãe que lutou por mim até o fim. Deus cuidou da minha família, Deus cuidou da minha casa, sempre tem solução. Algumas pessoas lá fora estão dizendo: não tem jeito, essa aí não vai conseguir. Esse irmão, não, agora já era, acabou, aleluia. A Bíblia diz assim no livro de Jó: ao cheiro das águas, tudo começa a brotar. Aleluia. E eu profetizo a vida do Senhor brotando agora na tua casa, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz no livro de Joel capítulo 2, no lugar da vergonha, dupla honra em nome de Jesus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está restaurando a tua casa. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, está restaurando a tua família. Ele sabe das tuas circunstâncias, Ele sabe da tua realidade, Ele sabe o momento de vida que tu estás passando e enfrentando, mas o que Ele se agrada é de ver que mesmo nesse momento difícil, tu enfrentou tudo isso e foi correndo pela tua presença, para a sua presença, e hoje à noite o Senhor te abraça, hoje à noite o Senhor te prende com seus laços de amor, com suas cordas humanas, e Ele vai encher as vasilhas. Ele vai fazer o azeite transbordar, a unção, a graça, a glória, o poder do Senhor está vindo sobre a tua casa, aleluia. E tu a partir de hoje não estás mais sozinho, porque há um Deus contigo, há um Senhor que se importa, que te olha, que te vê, que te cuida e que faz milagres na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Ele está colocando todas as coisas em ordem, aleluia. O Senhor toca nas tuas finanças, o Senhor toca nos teus filhos, o Senhor toca nas tuas emoções, o Senhor toca na tua saúde. O Senhor está movendo céus e terra e restaurando a tua casa nessa noite, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Hoje eu entendo, já estou encerrando agora, queridos, a culpa é da Carol que esticou o louvor, viu?
Tô brincando, gente. Hoje eu entendo, lendo esse texto, que quem sabe, assim como minha mãe ouviu muitas pessoas não acreditarem que ela conseguiria me criar, quem sabe muitas pessoas, quando viram o filho, o discípulo do profeta, o servo do profeta morrer, disseram a mesma coisa: ih, agora já era, agora não tem jeito, agora essa mulher, ó, morreu o marido e ainda vão levar os filhos, agora já era. E eu acho que é por isso que o profeta diz o seguinte: vai e bate na casa de todos os vizinhos e pede vasilhas para ele, porque daqui a pouquinho eles vão ver coisas grandiosas acontecer na tua casa. Aqueles que não acreditaram em ti vão participar do milagre do Senhor na tua vida. Aleluia! Aqueles que duvidaram que tu conseguiria criar o filho, criar a filha, te sustentar, te viver, né? E crescer e avançar, eles vão ver o milagre do Senhor na tua vida. Aqueles que duvidaram, aqueles que questionaram, ainda emprestaram a vasilha e viram aquela mulher cheia de recursos, aquela que não tinha nada, só um pouquinho de azeite na sua casa, agora tem para dar e literalmente vender. Aleluia! Ela vendeu, pagou as dívidas e ainda viveu com o resto. Imagina o que era esse resto. Aleluia. Azeite, hoje a gente ainda é caro, né? Azeite de oliva eu ainda acho meio caro no mercado, mas naquele tempo era muito mais caro. Azeite era algo precioso, algo caro, e é por isso que o profeta multiplica o azeite. A escassez é um dos momentos mais difíceis que a gente lida na vida, né? Algumas coisas vão acabando, a míngua. Um dia a gente tem, outro dia tem um pouco menos, no outro dia um pouco menos. E é por isso que ela diz: eu não tenho nada, senão um restinho de azeite lá no canto. Quem sabe tu esteja numa situação como a dessa mulher, tá sentindo que a coisa está se esvaindo, a míngua. Pois hoje o Senhor vai pegar esse pouquinho de azeite e vai multiplicar em nome de Jesus. Aqueles que duvidaram vão se envergonhar, e aqueles que acreditaram vão glorificar em nome de Jesus. Amém? Glorifique ao Senhor, porque hoje à noite Ele está fazendo um milagre na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Amém? O Senhor está restaurando a tua casa e a tua família. Mas missionário, eu saí daqui domingo abalado, porque eu não tenho esse modelo de família tradicional. Não tem problema. De acordo com as tuas circunstâncias, o Senhor age e opera em nome de Jesus. Amém? Deus nunca nos dá um fardo mais pesado que nós possamos carregar. Ele está te permitindo enfrentar essa situação para que o nome dele seja glorificado na tua vida aí, em nome de Jesus. Ela tinha azeite. O que tu tem em casa? Espero que, ainda que tudo esteja acabando, a fé ainda não tenha se perdido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, missionário. Pois é o que basta, é o que precisa. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer para esse monte: sai daqui e vai para lá. Uma vez eu pensei, quem sabe esse monte seja um monte de problema que a gente tem que enfrentar, né? Tanta coisa que a gente tem que lidar. Eu vou dizer para esse monte de problemas: sai daqui e some em nome de Jesus, porque eu tenho fé suficiente para isso. Amém? Hoje o Senhor está restaurando a tua casa em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. E vamos orar. Aponta para a direção da tua casa e vamos orar, querido. Aleluia. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite abençoada, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua presença. Que essa unção se estenda ao longo dessa semana e que chegue e alcance o nosso lar, que nós tenhamos uma família restaurada e abençoada por ti. Nos ajuda a vencer os desafios dessa semana e testemunhar o teu poder na nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.